Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Arquivo Raw, um podcast para falar de fotografia. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo e editor de fotografia e também host dessa coisa toda aqui. E como vocês devem ter visto no título desse episódio, o tema hoje é fotojornalismo. E esse é um dos meus temas preferidos, então vocês podem ter certeza que ele vai aparecer outras vezes por aqui. Mas, para esse primeiro episódio especificamente, eu decidi convidar para participar desse bate-papo o Tony Pires, que é fotojornalista e presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de São Paulo, que é mais conhecida pelos íntimos como ARFOC. E foi um bate-papo muito bacana, onde a gente falou sobre o que é fotojornalismo, os desafios da profissão no cenário atual, os limites que o profissional deve observar nessa vertente específica da fotografia e o futuro do fotojornalismo, entre outras coisas. Então vamos para o episódio, mas, como é de praxe, primeiro os recados. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês deixarem a sua indicação de tema para os próximos episódios, para seguir o Arquivo Raw no Instagram, que é @arquivo_raw, e para compartilhar esse episódio nas suas redes. Mande lá para aquele seu amigo que você sabe que vai se interessar por esse tema. E também, se puderem, colaborem ouvindo o episódio lá na Aurelo, que é orelo.cc/arquivoraw. A Aurelo paga os produtores de conteúdo por episódio ouvido lá na plataforma deles. Não é muita coisa, é coisa de centavos, mas no final já ajuda a manter o podcast no ar. E se você quiser ajudar um pouco mais, você pode enviar um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio. E é isso, recado dado, vamos lá. Bem, então pessoal, como eu avisei, a gente está aqui com o Tony Pires, que é presidente da ARFOC, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de São Paulo. Eu queria começar agradecendo a você, Tony, por aceitar aqui dar esse bate-papo com a gente aqui no podcast. É uma verdadeira alegria ter você aqui. Eu queria já ter conversado contigo antes, mas enfim, coisas da vida, deu tempo da gente se encontrar só agora. Então, muito obrigado por estar aqui. E eu queria que você começasse se apresentando, dizendo aí quem você é, o que você faz, a sua carreira no jornalismo, um breve currículo aí, se apresenta como você quiser, o microfone é teu. Olha, antes de tudo, o prazer é meu. Eu acho que o trabalho que você faz é extremamente importante, é incrível e é gostoso. Eu acho que é uma palavra que a gente usa pouco, às vezes, no lado profissional, né? Mas as coisas têm que ser gostosas, prazerosas. É uma delícia e é um desafio muito grande você falar, né, da construção de imagens, né, sem ter imagens, assim, né? Isso não é para qualquer um, não. Então, você está de parabéns. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui e dividir, assim. Você pediu para eu me apresentar isso. Eu sou Tony Pires, eu já sou um jovem senhor, estou com 57 anos, tenho 33 anos, 34 anos de carreira. Passei pelos principais jornais aqui de São Paulo, do Rio, já fui correspondente fora do país, trabalhei por 18 anos no jornal Folha de São Paulo. Hoje eu estou independente, trabalho com projetos pessoais, trabalho com editais, né? Nessa mudança que a nossa profissão teve, nós vamos nos adequando. Obviamente, migrei também para o vídeo, né? Que eu acho que é um complemento da nossa linguagem, é um acesso. Então, isso é muito bacana. E eu estou, como você disse no começo, eu estou à frente da ARFOC há 2 anos, estou como presidente, tenho uma equipe incrível ao meu lado ali, uma diretoria muito bacana, e a gente vem a tentar fazer uma reinvenção de espaço da ARFOC, né? Que eu costumo sempre dizer que a ARFOC ela é um grupo, né? Quando alguém fala bem ou fala mal da ARFOC, essa pessoa está a falar bem ou mal dela mesma, porque ela tem que participar, ela tem que criticar, ela tem que ajudar, colaborar, né? É um desafio tem sido muito gratificante. Eu acho que a gente tem plantado uma semente muito bacana, né? E já está começando a colher alguns frutos interessantes também. Que legal, cara. Putz, sabe que eu tinha, agora eu não tenho mais por, enfim, N motivos, mas
Eu tinha uma participação ativa na Arfoc aqui do Paraná. Não era da diretoria nada, mas eu gostava de estar presente e de buscar contribuir da forma que eu podia, porque eu achava que era exatamente isso. Tipo assim, as pessoas muitas vezes cobram muito da associação, mas participa um pouco, né? Então, como você disse, está falando mal, está falando mal de todo mundo, inclusive de você mesmo, né? Mas só E você explicando. falou, se você me permite, você falou uma coisa muito legal, assim, quando você disse, eu não era da diretoria, mas eu gostava de participar. Algumas pessoas também acreditam que para participar, né, das ARFOCs é necessário que você esteja na diretoria. Não, todas as ARFOCs que eu conheço, né, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas, né, a participação de nós, dos profissionais, ela é aberta e é extremamente importante, né? Porque ninguém nas AFOCs recebe salário. A gente faz uma doação de tempo ali por acreditar na divulgação, no fomento, né, da documentação do fotojornalismo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que elas podem e devem participar, né? Sim, isso é extremamente importante. É que nem, como você disse aqui no caso do podcast, né, que tá fazendo um negócio sem imagem, mas é uma forma de ocupar todos os espaços possíveis para falar e discutir fotografia em todas as suas vertentes, né? É claro que eu tenho um carinho especial pelo fotojornalismo, porque é a minha área de atuação, mas eu acho importante que a gente fale, discuta e participe da fotografia em todas as plataformas possíveis, e inclusive em associações, em encontros, enfim, grupos de estudo, que é uma coisa que eu acho que eu sinto falta da época que o Brasil tinha os fotoclubes, né, que aquilo fomentava a fotografia, as pessoas discutiam a fotografia. Ao contrário de hoje, que as pessoas geralmente só tentam fotografar ou ser fotógrafo, e como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, que dizem que é muito uma coisa individual, solitária, e eu acredito que ele seja um trabalho solitário, mas ela tem um resultado coletivo. Então a discussão também tem que ser coletiva, né? Então, enfim, é isso, a fotografia devia de unir mais do que separar. Sim, sem sombra de dúvida. Mas para a gente entrar no nosso assunto que aqui, que é o fotojornalismo, como eu tinha dito antes, também eu poderia falar sobre o fotojornalismo sozinho aqui, né, nesse solo cast, mas eu queria que você explicasse o que é fotojornalismo. Nossa, aí pegou pesado, É a assim, né? O fogueira, que né? é foto? Eu costumo falar de uma forma menos acadêmica, sabe? O que eu acredito ser o fotojornalismo, né? Eu vejo o fotojornalismo é você ser um contador de histórias com ética, responsabilidade, com todo o teu processo, com a história que você conta, com os personagens envolvidos nessa história, né? Eu acho que isso é o que, para mim, porque nós somos jornalistas, né? Jornalistas visuais. Eu gosto sempre de pensar isso, assim. Ou seja, nós somos contadores de histórias, nós somos um intermediário, né? E eu vejo esse mundo tecnológico, esse avanço que nós temos hoje no século XXI, como algo muito positivo para que a formação dos profissionais seja cada vez melhor, porque todo mundo hoje tem acesso às tecnologias e mais do que ter acesso ao equipamento de produção, você tem acesso à divulgação desse teu material. Então, aquilo que no início da minha carreira a gente cobria dentro de um jornal, um acidente de trânsito, um buraco de rua, sabe, coisas menores, né? Hoje não se faz mais isso, né? E hoje você é obrigado, pelo dia a dia, pelo momento histórico, a ser um profissional muito mais capacitado, ter muito mais bagagem, ter muito mais lastro, né, de conhecimento, e isso traz, atrelado a isso, uma responsabilidade muito maior. Até porque a maioria dos jovens profissionais hoje são independentes, não estão atrelados diretamente a uma redação de um grande jornal, de uma grande revista ou de uma grande agência, né? Isto não é saudosismo, isso é uma constatação factual, uma constatação de fatos, tira
uma parte do aprendizado do jovem profissional. Porque quando você convivia com 10, 12, 15 profissionais dentro de uma redação, você tinha o que eu chamo de espelho. Você via o profissional mais experiente, você via como é que ele negociava com o editor, você via como ele vendia o seu material, como ele editava o seu material, ou às vezes uma coisa muito mais simples, como ele arrumava seu equipamento para sair, o que a gente chamava na redação ali, como é que você fazia a lição de casa, né? Você não tinha o Google, mas você ia no banco de dados, você ia pesquisar para sair embasado para a rua. Isso você pode fazer sozinho, mas este espelho de encontrar outros profissionais, outras formas, né? Com o objetivo é o mesmo, mas as formas muitas vezes são diferentes, de linguagem, de conduta, né? Eu acho que isso faz falta para a formação. Aí eu aproveito para colocar um ponto que eu acho que entra aí a importância da ARFOC. Sabe? No nosso caso aqui em São Paulo, e acredito, vejo com os parceiros de outras ARFOCs, né, que a importância da ARFOC ocupar esse espaço de formação, de informação, de conduta, de postura, de ética, de responsabilidade. Porque o acesso à informação sobre tecnologia, sobre equipamento, sobre como usar o equipamento, ele ficou muito fácil, né? Diferente de 20, 30 anos atrás, que o acesso ao equipamento era difícil, o conhecimento de como usá-lo era difícil, né? Você não tinha muito isso. Hoje, você, 2 segundos de YouTube, você está, sabe, com tutoriais maravilhosos, sabe? De altíssima qualidade sobre qualquer equipamento que você tenha, sobre qualquer dúvida que você tenha. Mas acredito, né, que falta uma formação maior em termos de postura, responsabilidade, ética, né? E com isso eu não estou a dizer que esses jovens profissionais não tenham responsabilidade, não tenham ética, longe disso. É que eu acho que é importante esse trabalho contínuo de formação, de informação, de reinformação, né? Porque, acima de tudo, voltando à tua pergunta inicial, fotojornalismo é contar histórias através das imagens com plena responsabilidade social, profissional, com ética, conhecendo os códigos de conduta da sua profissão, né? Obviamente que alguns profissionais acreditam que são códigos ultrapassados em alguns momentos. Eu acho isso interessantíssimo. Eu acho que o mundo realmente só evolui com esses jovens audazes e revolucionários e questionadores, né? Mas é necessário que se entenda como e quando se questionar, né? Como e quando se posicionar. Isso chama-se amadurecimento, isso chama-se experiência, né? Por isso o papel importante da ARFOC de trazer esses jovens profissionais para a associação e poder oferecer trocas, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vai, até conto em primeira mão aqui, a gente inaugura pós-carnaval um ciclo de estudos mensais, né, para jovens profissionais, com profissionais experientes trazendo a sua trajetória, a sua experiência. Então, nós não vamos falar de questões técnicas. Podemos até, obviamente, na conversa, mas o objetivo é tratarmos de postura profissional, ética, conduta profissional. Então, coisas, às vezes, muito simples e óbvias para nós que temos mais tempo de casa, mas cobertura esportiva, como que você se comporta, quanto tempo você chega antes, como é que você se prepara, né? Futebol, como é que é? Uma cobertura internacional, o que você deve ter, como é que você abre os contatos, né? Hoje é extremamente fundamental você saber como se autofinanciar, né? Como é que você busca parceiros, patrocinadores para você ir para a Amazônia, para você ir para a Ucrânia, para você ir para o Senegal, para você ir para o Panamá, para o Paraná, né? Não interessa para onde você vai, porque histórias tem em todos os lugares. Eu lembro uma coisa, se você me permite estender um pouco, eu lembro de Claro, uma fique à vontade, experiência o microfone é muito, teu aí. muito rica que eu tive dentro do jornal da Folha de São Paulo, que
Durante muitos anos eu fui editor lá e vira e mexe fazíamos, obviamente, reuniões de equipe e o jornal era um momento muito interessante do jornal, muito rico. O jornal sempre olhou com muito carinho e muita atenção para a fotografia e nós éramos realmente tratados como jornalistas visuais e éramos cobrados também para que apresentássemos sugestões de pauta. Tá? Então, quando fazia a reunião com a equipe, falava assim, pô, vamos fazer sugestão de pauta. No dia seguinte, recolhia ali, tinha cara, 90% era assim, passar 60 dias na tribo de Yanomamis, em Rondônia, passar 50 dias no garimpo não sei aonde, 2 meses na Amazônia, né? Lá no... é tudo muito interessante, né? Mas também você tem que ter o discernimento de entender que um jornal não pode viver só disso, é importante que se faça isso, e eu costumava questionar, caramba, você está na maior metrópole da América Latina, uma das maiores cidades do mundo. Será que você não tem uma competência de pensar numa história que você possa contar, né, aqui? Né? Porque é importante, quando a gente fala na construção do fotojornalismo, que você tenha uma ideia de um todo. Né? Assim, é uma profissão custosa, é uma atividade muito custosa. Né? Então, você tem que saber, e eu digo isso, por exemplo, para o jovem profissional, é muito comum, eu encontro com alguém, às vezes, ou troca experiência, troca conversa, eu já fui para não sei aonde, eu fui não sei o quê. Sabe? Eu, por exemplo, morei 2 anos na China, trabalhando como correspondente, vai falar, meu sonho é ir para a zona de conflito, meu sonho é não sei o quê. Eu falei, tá bom, mas de realidade, que história você está a contar aqui? Aqui eu estou no rame-rame, eu vou lá fazer um futebol, vender por R$ 20 uma foto, faço, né? Porra, e eu costumo sempre dizer, cara, você pode contar a história do porteiro do teu prédio, cara, sabe? A história da sua família, né? O importante é como você conta essa história, como é que você faz essa história ser atraente, né? Porque não adianta você ir, usando um tema muito pertinente agora, não adianta você ir para Rondônia, por exemplo, trabalhar ali com garimpo, com isso, com aquilo, se você não tiver uma ideia de que história você quer contar, como você quer contar essa história, né? Você precisa fazer isso ser atrativo, você precisa fazer isso ser interessante para as pessoas. O tema pode ser importante, mas se você não souber contar, né, é a mesma coisa quando nós viramos pais, mães, né? Você vai contar uma historinha ali para o teu filho, nas primeiras vezes você tenta lembrar as histórias infantis que você ouviu, mas a história dos 3 porquinhos, cara, a criança dorme porque é chato, não é porque você é legal que conta, porque, sabe? Depois que você, sabe, volta com a verga ali de saber contar, você bota... Porra, é difícil você fazer minha filha dormir era difícil, depois que você anima e faz a história ficar agradável, né? Porque a pessoa tem... Né? Aí você precisa parar de contar a história para ela dormir. Eu falo que o fotojornalismo, né? O contar histórias é isso, né? Cara, aí você puxou uma coisa uma vez um editor gringo que eu tava conversando com ele e tal, e ele me disse assim, cara, mas você é fotojornalista ou você é fotógrafo de jornal? Porque tinha o pensamento assim de, tipo, fotógrafo de jornal, claro, é um fotojornalista, mas é o cara, ou até de agência, né, quem contribui com a agência de notícia e tal, é o cara que corre atrás do hard news e que faz geralmente o single shot, né, uma foto para resolver um problema de ilustrar um acontecimento. Enquanto fotojornalista, que é aquilo que os caras sempre pensam, putz, eu queria trabalhar na National Geographic, queria fazer... Mas os caras vão lá e são os caras que se afundam num tema, que voltam com um tremendo de um material completo, contando toda uma história, com o personagem, com detalhes, com o que está acontecendo, que é um outro pensamento de fotojornalismo. Então eles tinham essa diferenciação. Fotógrafo de agência ou fotógrafo de jornal e fotojornalista separado. Como você falou aí, São Paulo, maior capital da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, deve ter zilhões de histórias para contar. Nas cidades pequenas também deve ter. Muito. Talvez num número menor, ou sejam pitorescas de uma outra forma, mas essa formação, esse pensamento do fotojornalismo despegado, né, desplugado, digamos assim, desconectado só do, na minha cidade não acontece nada, só do hard news, é que talvez fosse o mais interessante para quem está começando, ou mesmo para quem já tem um bom tempo de casa, e entender
essa situação do que o fotojornalismo não precisa ser necessariamente o single shot. Não, não. E é uma preocupação muito complexa, né? Durante ali os anos 90, 2000, a gente, com a redução de espaço que nós tivemos dentro dos jornais e revistas, nós tivemos que enxugar e fazer o que você chama mesmo, né? Essa coisa da foto única. E aí os acadêmicos gostam muito de falar da fotografia icônica, e eu costumo usar um outro nome, que é fotografia de resultado, né? Que Sim. agora eu ainda renomeei, que é a fotografia da lacração, né? Que a pessoa espera que ela tenha no único disparo dela, ela tenha o melhor enquadramento, a melhor luz, todos os personagens importantes, que seja, ou seja, a perfeição da perfeição num único clique. Isso não existe, né? Isso não Sim, a fotografia como que seria só um apêndice da situação que está acontecendo. é, Ela por si só não é uma história, ela é só, sei lá, mais um material visual que faz parte de todo aquele bolo. é. Eu acho que isso é muito importante, e você citou uma coisa super importante mesmo. Qualquer lugar tem uma boa história, cara. Você pode estar no interior do interior do interior, cara. É tão interessante aquele modo de vida, aquela situação tão pouco conhecida de um outro grupo social, né? Que, e, Que não é que datada, não né? é Que não precisa datada, sair que não hoje. precisa sair hoje, que não é um momento decisivo, né? Porque criou-se esse imaginário do momento decisivo, que ele acaba por existir em alguns momentos do hard news, do esporte, é lógico que é muito importante, mas você tem condições de fazer uma cobertura, por exemplo, de um jogo de futebol, sabe? Incrível, sem necessariamente ter o gol e a comemoração, né? Eu acho que é importante que a gente saia dessa caixa onde tudo está formatado. Boa foto de esporte precisa ser feito com a 600 milímetros do jogador a comemorar, né? Não, isso também Que fica tudo faz parte. pasteurizado, né? Tudo a mesma coisa daí. Fica tudo igual, fica tudo a mesma coisa. E cada vez é mais fácil fazer isso, né? Cada vez a tecnologia nos ajuda a fazer isso com maestria, com facilidade, com abundância, né? Com as câmeras ultramodernas, com as lentes ultramodernas, com os focos, autofocos supermodernos. E não é nenhuma crítica nem saudosismo, eu acho lindo, né? Eu acho lindo. Mas é extremamente importante, eu volto nessa tecla. Para mim, hoje, a minha grande preocupação com o fotojornalismo está na responsabilidade do jornalista visual, né? É para se entender uma coisa que eu acho extremamente importante e às vezes me preocupo vendo jovens profissionais assim. Não são artistas, nós somos jornalistas. E mesmo como artista, você tem uma responsabilidade social, você tem um código de conduta, Sim. né? Mas principalmente como jornalista, você tem que ter uma grande responsabilidade. Você precisa conhecer o veículo que você trabalha, você precisa saber como ele atua na sociedade, porque ninguém aqui é louco de achar que os jornais são isentos, são, sabe, aquele sonho maravilhoso. Nós sabemos o papel de cada veículo de comunicação, nós sabemos o papel das agências. Então, quando vamos à rua fotografar determinada situação, determinada história, determinado personagem, é extremamente importante que você saiba o que você vai fazer, como você vai fazer e como você apresenta isso para o teu veículo ou até na tua rede social. Que é minha rede social, eu faço o que eu quiser. Claro que você faz o que você quer, com responsabilidade, com ética e com compromisso. E com a consciência de que tem o retorno da sociedade. Sim, até porque você vai colher o resultado de ter feito aquilo que você É quis, né? lógico, é lógico. Então, é claro que eu, particularmente, e representando a FOC, nós somos completamente contra o linchamento virtual que existe hoje em dia nas redes sociais, né? Sim, isso em qualquer situação. Independente de qualquer imagem publicada, certa, errada, boa, bonita, não interessa, né? Esse linchamento não deve existir. Mas é um processo ainda, né, que nós estamos a descobrir, né? Mas tem que ter uma responsabilidade
muito grande, né? E até, desculpa, para concluir, quantas vezes eu e dezenas de pares meus não deixamos de clicar em algum momento ou não enviamos para o jornal determinada imagem porque nós sabemos ou sabíamos, né, a postura política ou a postura ideológica de determinado veículo, né, e a gente sabia da nossa responsabilidade, né, em colocar aquilo na mão de um veículo que poderia, em algum momento, estar, na minha visão, particularmente, equivocado. Não sou o dono da verdade, mas realmente nós somos um filtro. Né? Não existe o fotojornalismo Sim, isento. A escolha de lente, de hora, já sabemos disso. Né? Então, quando alguém questiona. eu poderia usar aquilo de uma forma deturpada, digamos sim, assim. Sim. Aí entra essa questão que você falou que eu acho bacana, porque você falou, por exemplo, dos equipamentos, de buscar meia hora de tutorial no YouTube e tal, que é uma questão técnica, entendeu? A questão técnica a gente não questiona. Tipo, se a gente questionasse, a gente estava usando filme até hoje, Lógico. e batendo a cabeça e tal. A tecnologia é ótima, ela veio aí para ajudar. Apesar que eu ainda fotografo com filme algumas coisas, mas são coisas para mim, né? É por gosto, não é por profissão, né? Mas daí vem essa questão que você falou do preparo do profissional. Qual que seria o limite de um fotojornalismo hoje? Por exemplo, digamos que eu vá fotografar uma pequena propriedade, né? E eu chego lá e eu preciso fotografar o cidadão lá dessa pequena propriedade, que ele tem lá a sua horta de subsistência, e eu preciso fotografar ele capinando, né? Limpando a área dele ali. Mas eu cheguei num dia que ele já capinou ontem, ele já não tem mais. Sei lá, eu reproduzir a ação, eu falar para ele, ó, pega a enxada e dá uma capinada ali para eu fotografar. Isso é ruim? Eu sei que é ruim por ele não estar com aquela tarefa naquele momento, mas eu estou reproduzindo uma ação que ele faz cotidianamente. Agora, diferente de eu dizer, pega a enxada e capine, e é um cara que nunca capinou. Então, qual que é o limite, assim? Qual que é o limite do fotojornalismo? O que você pode criar, além claro, da escolha de lente, de angulação e de tudo mais, o que você pode criar dentro do fotojornalismo e que seria ultrapassar ou não um limite ético, por exemplo? Eu acho essa discussão interessantíssima ali, assim. Pegando esse teu exemplo clássico, eu acho que a primeira pergunta que a gente devia fazer é assim: eu cheguei no dia que ele já capinou. O ato dele capinar é extremamente importante para mim. Então, eu posso negociar e voltar outro dia? Né? Ô, seu João, que dia o senhor capina? Eu posso vir aqui no dia que o senhor tiver a capinar, tal. Isso para mim seria a melhor conduta. Ah, mas a gente sabe que não dá para você ficar indo, vindo, às vezes você está numa viagem, não sei o quê. Eu me faço sempre uma pergunta, eu preciso mesmo desta imagem dele a capinar? Isso é tão importante para que... Porque, assim, como eu gosto de dizer, sou jornalista, é a mesma coisa que eu forçar numa entrevista de texto que a pessoa me dê uma aspas que eu quero. Sabe? Então ela fala, eu fui na padaria comprar pão, não sei o quê, e eu quero que ela fale que o pão tá caro. E o pão tava caro? Fala, tudo, né? Tá assim. Ah, sei. Mas o senhor foi lá comprar e tinha pouco dinheiro. Tava... Até que uma hora ele fala, o pão tá caro. Ele não ia me dizer que o pão tá caro. Né? E eu forcei. Eu acho que não é que existe uma regra para dizer isso, não precisa uma regra para dizer isso não pode. Né? Não está escrito no manual assim, ipsis literis, não está escrito no manual, mas eu acho assim, se eu vou contar uma história e a cada pedacinho dessa história eu forjo uma situação, quando eu tiver a minha história total pronta, eu tenho essa história com uma falha muito grande de responsabilidade. Né? Eu induzi demais. Então, assim, eu quero contar a história, entre aspas, real, né? Porque não tem nada real nesse mundo, mas eu quero contar aquela história ou eu quero defender uma tese do que eu acredito. Né? Eu acho que a pergunta sempre que um profissional deve fazer é assim, eu estou aqui para contar essa história ou eu estou aqui para defender uma tese? Né? Eu preciso realmente do cara capinando. Então, você reproduzir, né, eu acho que sempre vale a pena a gente ter um olhar do momento histórico que nós estamos.
né? Sim. Hoje, eu acho que você não precisa mais disso, né? Eu não vou dizer que é antiético para mim, assim, ficaria muito, quem sou eu para dizer isso, mas eu acho que é equivocado. Eu acho que eu posso pegar o seu João, sabe, com a sua enxada, na horta dele, sabe, no sol do meio-dia, no sol das duas, com uma sombrinha ali assim, e fazer um puta retrato dele. Fazer um Sabe? retrato dirigido. Um retrato dirigido, sabe? Ele com a enxadinha, ele não precisa fingir que está a capinar ali para mim, sabe? Porque todos os elementos vão construir essa informação. Né? Se o cara está lá na horta, não tem mato, ele está com a enxada, pô, legenda de cego que a gente chamava em jornal, né? Quando você fazia, né? Tá ali, cara, tá a dizer que ele é um agricultor familiar, né? Então, eu acho que a gente precisa estar muito mais predisposto a ver, enxergar, como dizia Saramago, né? Você pode ver, enxerga, você pode seguir essa linha ali, Parar do de que ver e começar a enxergar, né? e começar a enxergar o que está acontecendo mesmo e não querer criar. Né? Eu preciso criar uma imagem fodástica, importante, que, nossa, que eu vou ter 1 milhão de likes, que vai para a primeira página, que vai vender na agência. Não, você precisa contar uma boa história, com alma, com qualidade, com responsabilidade. Né? Então, eu acho que o limite no dia a dia, vem disso, de você se preocupar menos, deixar o ego em casa, sabe? Porque eu acho que um dos grandes problemas da nossa categoria, né, é o ego, sabe? Eu acho que a gente precisa sempre, quando vai fotografar, você arruma sua bolsa de equipamento ali, cara, eu acho que você põe uma série de coisas ali dentro. Você escolhe lente, escolhe câmera, filtros, né? E uma das coisas mais importantes, a hora que você vai sair da sua casa para ir trabalhar, é lembrar de tirar dessa bolsa o ego. Você acha? Essa é outra questão que eu queria até tocar com você, que é a questão dos desafios da profissão, porque historicamente em cada etapa você tinha um desafio, né? Você acha que hoje o grande desafio é esse? Tipo, é confundir jornalismo com espetáculo? É confundir o fotojornalista com produtor de conteúdo? É confundir, sei lá, um like com um acerto de uma boa imagem? Enfim, esse é um dos grandes desafios da profissão? Ou qual seria o grande desafio da profissão hoje? Não, eu acho que esse é um grande desafio da profissão, né? Entender realmente qual é o seu papel como jornalista, né? Por isso eu volto a dizer, a formação é extremamente importante desses jovens profissionais, né? Que eles não a encontram mais dentro das redações, né? As grandes agências ainda têm um trabalho muito severo no melhor sentido, ali, muito atento, sabe, com a Rígido, sua né? produção, muito feedback, né? Porque hoje muitos profissionais vivem sem feedback. O feedback deles é o like das redes sociais, né? Então ele acha que se a rede social disse ok, tá ok, né? E não é isso, né? Você não é o like não pode ser um termômetro, né? Tem coisas que são extremamente belas, importantes, que você coloca na rede social e não dá nada, né? E tem coisas fúteis, horríveis, antiéticas ou vergonhosas que você põe na rede e ela explode. Então, eu acho que a gente não pode deixar esse momento sem discussão, né? Eu acho que é isso. E voltando a falar dos limites, eu acho que independente do que o profissional ache no momento, né, ele tem que entender que existe um código de conduta, né? Da France Press, da Al Jazeera, tem a NPPA, que é a maior associação de fotojornalistas visuais do mundo, das ARFOCs, dos jornais, né? Então tem algumas coisas muito básicas ali, né? Que é muito bonito. A discussão eu acho extremamente importante quando você entra no meio acadêmico, quando os filósofos vêm falar, sabe, que precisa se estender a corda, que o fotojornalismo é muito hermético, que isso é muito antigo, né? Eu acho até que pode ser, mas eu acho que a ruptura não se dá dessa forma. A ruptura não se dá no momento que nós estamos a viver. Nós, como jornalistas, temos que ter a plena
consciência do momento que estamos a viver, né? Do momento político, no caso do Brasil, no mundo, né? E nós precisamos ter muita consciência, muito cuidado nesta hora em querer esticar a corda, né? Eu acho que existem momentos, né? Eu acho que se a gente falar de veículos de comunicação, existe espaço para todo tipo de fotografia dentro do jornal, né? Você pode ter a fotografia mais ilustrativa, você pode ter a fotografia montada, você pode ter a fotografia manipulada, que vira ilustração, né? Nos lugares certos, né? Com a informação correta. E quando eu digo informação correta, a gente tem que lembrar o seguinte: nós não somos a Bélgica, sabe? As pessoas não são alfabetizadas visualmente, não são alfabetizadas, não são letradas, elas não entendem quando você coloca lá, sabe? Múltipla exposição. Ótimo! Pô, que porra é essa? Eu digo para o mundo geral, né? Cara, Eu esse fiz é um parte... dos grandes problemas que eu vejo, tipo assim, porque eu sempre falo, e eu já falei aqui nesse podcast, acho que uns 2 ou 3 episódios, que a fotografia é um diálogo, é uma conversa entre o fotógrafo e quem está vendo a fotografia. Mas que o fotógrafo tem que ter uma bagagem para transmitir aquilo, mas ele tem que levar em consideração a bagagem de quem vai ler aquilo. E a gente não tem uma alfabetização visual. Tipo, as pessoas não entendem não tem. coisas pequenas ou coisas grandiosas dentro daquilo tudo que você compôs. E no fotojornalismo, por mais que ele seja uma coisa escancarada, que é assim, ó, é isso daqui, não é isso, mas é como se fosse tipo, a verdade nua e crua é essa, entendeu? Até porque esse é um pedaço da verdade numa escolha do fotógrafo de ter retratado Sim. aquilo. Mas as pessoas não têm condição ou bagagem de ler aquilo. Então, Não, e você precisa... é um campo perigoso, né? É um muito terreno perigoso. muito minado para se pisar. E a explicação, quando você vai passar, né, para acompanhar a tua imagem, ela precisa ser muito didática, né? Eu fiz parte da equipe da Folha num momento que a Folha tirava 1,5 milhão de exemplares no domingo. E a grande preocupação do Otávio Frias, na época diretor do jornal, era do didatismo. E ele falava: as pessoas que estão a entrar agora para consumir informação via jornal, elas não estão acostumadas com isso. Então, nós temos que ser muito didáticos para elas se acostumarem. A gente não pode partir do princípio que elas sabem o que é isso, elas vão entender. Não, você precisa ir lá pegar na mão mesmo, né? E ajudar neste caminho. Isso é um processo de alfabetização, isso é um processo de conhecimento, né? Que é extremamente importante. E extremamente difícil numa época em que as pessoas são bombardeadas por imagens o tempo todo e que, sei lá, qualquer imagem feita por qualquer cidadão é inclusive divulgada pelos portais como o Citizen Reporter, né? Tipo, vamos usar a foto dessa pessoa, a filmagem dessa pessoa que mandou para nós. Aqui no Paraná até os jornais televisivos falam: temos o nosso aplicativo, contribua, mande sua foto, mande seu vídeo e tal. Então, as pessoas são bombardeadas por isso e elas sequer sabem diferenciar o que, isso é uma fonte de imagem confiável e isso aqui foi tua tia que mandou, entendeu? Então... E por isso eu acho muito importante essa formação melhor do jornalista visual, né? Para que a imagem, né, servida por ele, né, ela venha já embutida com esse lastro de confiabilidade, né, de segurança, de você saber: não, eu estou a consumir esse material que vem deste site, deste jornal, ou deste profissional, ou da rede deste profissional, e este é um profissional sério, consciente, respeitoso. Erros e equívocos acontecem o tempo todo, né? Volto a dizer, é muito bacana você ver jovens profissionais a questionar os limites do fotojornalismo. Eu acho que essa discussão é riquíssima, extremamente importante, mas é muito importante também entender o momento que nós estamos a viver e como e quando a gente abre determinado debate. E como a gente abre esse determinado debate, com qual postura, com qual material, né? Isso eu acho que é muito, muito importante. Mas acho que é do caralho, desculpa, eu acho que é muito legal, sabe?
todo mundo fotografar. É a mesma coisa que todo mundo ter uma caneta, sabe? Escrever. Você falou, eu ainda uso filme. Eu também ainda escrevo a lápis, né? Muitas vezes. Eu acho que isso não muda, né? Eu acho que o importante não é o equipamento, a tecnologia que você usa, né? É como você a usa. Eu posso fazer um bilhete a lápis manuscrito, apontado ali na gilete, o lápis, e falar besteira, falar mentira, né? Eu posso usar o computador mais nobre do mundo para escrever uma mentira, né? E eu posso escrever um bilhete, né? E é verdade, né? A história ser verdade. A mesma coisa, vejo também os jovens profissionais muito preocupados com equipamento, né? Não é o equipamento que faz a fotografia, ele te facilita captar alguns momentos mais difíceis ali, sabe? Você tem um ISO melhor, uma lente melhor, você tem, né, uma qualidade melhor, mas o que faz você captar a história é a tua bagagem, né? O teu É uma conhecimento. analogia que eu sempre faço, é assim, você tem uma Ferrari e você tem um Fusca. Os dois vão te levar no mesmo lugar. É claro que um carro lá, uma Ferrari ou sei lá, um Aston Martin feito à mão, tem uma tecnologia incorporada melhor e você vai chegar sem balançar tanto, vai chegar mais rápido, vai chegar numa condição melhor no seu destino. Mas o Fusca também te leva. O importante é você saber dirigir. Sim, né? É saber evitar os buracos, é saber, né? Exato. Muitas vezes uma Ferrari não vai chegar onde o Fusca chega também. Às Você vezes não tem que chega. saber isso. É como a gente teve há uns anos atrás, com a entrada dos mobiles ali, a fotografia, as pessoas ali, mas fotografia de celular. Cara, fotografia é fotografia, né? Ela pode ser pinhole, ela pode ser de celular, ela pode ser médio formato, grande formato, digital, analógica, né? Esse não é o problema, né? Eu hoje faço muitos trabalhos profissionais com o celular, né? Ele me facilita em determinados momentos, em determinadas situações, por ser menos agressivo, por chamar menos Facilita o atenção, acesso, e né? facilita o acesso em outros momentos. Então, eu falo que é a escolha do equipamento. Se eu vou fotografar embaixo d'água, eu preciso de uma caixa estanque. Se eu vou fazer um esporte, eu quase que necessariamente vou precisar de uma tele, né? Se eu vou fazer um retrato, eu vou precisar de luz. A discussão em cima de equipamento, eu acho essa sim, muito antiga, muito tosca, né? Que eu acho que a pessoa precisa se liberar disso, assim. Eu vejo jovens profissionais se matarem, sabe? Gastar dinheiro que não tem, porque eu preciso ter tal câmera. Primeiro você precisa saber para que você precisa? O que ela te oferece que vai resolver um problema que você tem hoje que você não resolve com o seu, né? Então, eu acho que a discussão maior deve ser como é que eu posso me capacitar melhor, né? Como é que você vai para uma determinada cobertura, para contar uma determinada história, né? Eu acho que é importante você pensar no seu equipamento, mas mais importante ainda é você estudar esse lugar que você vai, a comunidade que vai estar lá, entender como é que vai ser o seu approach, como é que você vai captar as suas imagens, como é que você não invade a privacidade das E como você pessoas, mesmo disse, né? saber como você vai contar aquela história. Isso é muito importante. E eu tenho vários debates com amigos ali, quando a gente vai editar o material, tal. Outro dia eu estava vendo o material de um amigo e ele falou assim, não, mas tem essas duas fotos, eram 9 fotos, assim. Ele falou, mas tem essas duas fotos aqui que são feias. Eu falei, mas nós não estamos a editar uma exposição parede de galeria, né? Nós estamos a contar uma história, né? Ela precisa subir, descer, eu preciso dar o respiro pro, né? Eu acho que Tem que ter um ritmo, né? eu acho que o jornalista visual precisa aprender a usar vírgula, reticências, Verbo de sabe? ligação. Tem uma expectativa, uma ansiedade muito grande pela beleza, sabe? Pela estética perfeita em todos os cliques, né? Que é Eu isso sou daí que eu mais... chamo do pensamento de single shot, entendeu? Porque eu É, sempre digo assim, porque eu edito o material também do pessoal e eu faço edição para livro de fotografia também. E é assim, tem uma foto que o cara chega e fala, essa é a foto que eu gosto, a foto que ficou massa. Mas eu olho e vejo uma single shot. Eu vejo que, na verdade, ela enfraquece o conjunto todo. É como se fosse um Van Gogh, por exemplo, sabe?
Você vai num lugar e tem um monte de quadro e um Van Gogh no meio. Não, o Van Gogh foi feito para estar sozinho numa parede, porque ele chama atenção demais. Então ele não funciona num conjunto de uma exposição coletiva de vários artistas. Ele tem que estar num lugar muito bem pensado. A mesma coisa com a fotografia, mas isso é desse pensamento do single shot, do querer resolver um hard news ou uma história toda numa única imagem. Eu acho que eu vejo às vezes profissionais que estão, como seria um escritor, né, que busca as palavras mais elegantes, mais difíceis, né? Você pode usá-las, sem nenhum problema, mas você precisa saber usá-las, né? Senão, às vezes, nós volta, nós fumo, pode funcionar melhor. Exato. Sim. Basta ver o Rolando Boldrin, né, que era um grande contador de história e falava popularmente. Eu posso contar a história dos Três Porquinhos de 212 mil formas, né? Assim, vai depender também do meu interlocutor, de quem vai receber isso, né? E volta naquela máxima do começo. Você tem que tirar o ego, deixa o ego em casa, né? Vai contar uma história verdadeira. Quando eu digo verdadeira, é com a sua verdade, com a verdade da situação que está a acontecer, né? Sem a criação. Eu quero criar uma imagem para causar um impacto, para causar um pensamento. É bacana? É bacana. Pode? Pode. Em determinados momentos, em determinadas situações, pode. O dia a dia é que não, né? Você não pode o tempo inteiro se querer abastecer e contar histórias. Nem todo mundo é Shakespeare, Machado de Assis, né? Eu acho que tem pessoas que vão além, né? Mas no dia a dia, eu acho que a minha grande preocupação com o fotojornalismo hoje vai muito além dessa questão que se discute e é importante ser discutida, mercado, como funciona, as redações, as não redações, né? Faz 30 anos que eu ouço que o fotojornalismo está a morrer, né? Assim, é o moribundo mais... acho que o fotojornalismo está na fila da pena de morte na americana, né? Então, 30 anos que está a morrer, assim. Eu acho que algumas formas de organização do fotojornalismo morreram, outras se renasceram. Nós falávamos um pouco antes aqui. Hoje, o acesso aos equipamentos, o acesso ao conhecimento e o acesso da distribuição ficou muito melhor, né? Então, não dá para ter saudosismo, porque as redações... são outros tempos, outras formas, né? Eu acho que hoje é importante que o profissional saiba buscar, né, parceiros financeiros para os seus trabalhos, para não depender de pequenas agências que trabalham de forma equivocadas, né? Não generalizo, mas nós temos hoje no mercado, Rio, São Paulo, Sul, sabe, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, agências que trabalham de forma exploratória com os profissionais, sabe? O profissional vai por conta e risco para um jogo de futebol, para uma manifestação, para colocar essa foto numa agência, para ser vendido a um preço ridículo, vergonhoso, ultrajante, para ele receber 60 dias depois um menor que donativo da missa de domingo, né? E eu acho que quando você se capacita, quando você realmente se incorpora de que você é um contador de histórias, que você conta essas histórias bem contadas, que você é responsável, que você tem um lastro de conhecimento, de responsabilidade, de ética, fica fácil ou menos difícil, né, você ir buscar patrocínio. É um caminho que pode parecer um pouco difícil para quem está começando, você não acha? Porque assim, a gente falou, já para a gente começar a chegar no finalmente aqui, a gente falou da questão do ego, da questão da preparação, agora da questão do se financiar, da questão dos limites do fotojornalismo. Como que você vê o futuro disso, o futuro do fotojornalismo? Até porque tem o pessoal que cede imagem, tem o cidadão repórter, tem essa coisa toda. Qual que é o futuro? O futuro é o fotógrafo ser não só, tipo, ele ser em parte fotojornalista e em parte empreendedor e como é que eu vou dizer assim, anjo
buscando o patrocínio do próprio trabalho? Eu acho que é inevitável isso. E quando você fala é difícil, claro que é difícil. Assim como era difícil há 30 anos atrás, você entrar num Globo, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, na Gazeta do Povo, sabe? Era difícil também. Então, não tem nada fácil. Embora o século XXI, o BBB, os influencers vendam a ideia do milagre do dia para a noite, não tem nada fácil. Né? Nada que se sustente. Né? O influencer de hoje é o Zé Ninguém de amanhã. Né? Você pode subir muito rápido, mas se você não tiver lastro, não tiver conhecimento, você não se mantém. Né? E para você carregar esse lastro, é como uma escalada. Você pode escalar muito rápido, se você não levar nada. Quando você carrega uma bagagem, o caminho é mais lento, mas ele é mais sólido. Né? Quando você chega, você está lá e pode permanecer lá. Né? Então, difícil mas nós vivemos o tempo do empreendedorismo. Né? Se eu gosto ou não, eu preferiria muito mais estar dentro de um jornal, de uma agência, recebendo dia 5, dia 20 e tal, reclamando no bar no final de semana que meu chefe é isso, é aquilo outro, tá? Por um momento. Por outro, não. Né? Então, não tem nada que seja perfeito. Agora, o que pode facilitar este trabalho, né, de você buscar patrocínio, de você buscar anjos investidores, de você buscar parceiros, é você estruturar a sua trajetória profissional. Se você continuar como um atirador, indo para a rua, indo para o jogo, para a manifestação, para isso, para aquilo outro, você vira mais um no mundo da fotografia. Você não vai ascender mesmo, porque o caminho, o mercado hoje não abre espaço para isso. Né? Eu fiz uma puta foto. Legal, né? Doce ilusão. Né? O jornal X ou Y não vai te contratar porque você fez essa puta foto. A agência não... Agora, se você começa a colocar no mercado, seja através das suas redes sociais mesmo, um material com solidez, com lastro, com responsabilidade, com qualidade... Que seja consistente. Seja consistente, fica mais fácil você ir bater na porta de um de outro. E aí entra também o papel das associações, das ARFOCs. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está a gente está fazendo uma estreia em março gigantesca de um monte de coisa na ARFOC. Né? A gente entra com os cursos, a gente estreia um site novo, né? E a gente criou o ARFOC Job, que é um espaço tipo Photo Paradise, é um portfólio. Ali o fotógrafo diz, olha, eu falo tais línguas, a minha especialidade é drone, a minha especialidade é subaquática, não sei o quê. A nossa ideia é criar essa ferramenta para que a gente possa abastecer as assessorias de imprensa, os jornais, os correspondentes, né? Porque, felizmente, nós estamos em São Paulo, onde é um celeiro de notícias. Nós temos muitos correspondentes estrangeiros aqui. Então, a pessoa muitas vezes desembarca aqui e fala, eu preciso de um bom profissional que fale alemão, fala inglês, que fala espanhol, que tem experiência nisso, naquilo, ele vai encontrar dentro do site da ARFOC, ali no ARFOC Job, né, que é um projeto que foi liderado pelo Levi Bianco, que é um dos diretores, né, com o apoio dessa direção incrível ali, que hoje eu tenho o privilégio de fazer parte ali, sabe? Cara, esse ARFOC Job aí é uma grande sacada, bicho. Boa parte dos freelas, boa parte dos freelas que eu fiz e dos contatos que eu fiz, por exemplo, para as agências que eu trabalho que são de fora do Brasil, e repórteres que vieram para cá e que procuravam freela para acompanhar, a indicação era por causa disso, fala inglês, fala espanhol, fala francês, enfim. Tipo, é um conhecimento que ele é paralelo à fotografia, mas que hoje ele tem que andar junto. Sim, fotografar bem é nada na nossa profissão hoje em dia. Né? Fotografar bem era um privilégio dos anos 60, 70, sabe? Onde era a mesma coisa do videocassete. O cara que sabia programar um videocassete é porque ele tinha feito 2 MBAs em Harvard, sabe? E, ele dominava uma tecnologia que ninguém domina, cara. Agora, a tecnologia da fotografia, todo mundo domina hoje. E eu acho lindo isso, porque separa o joio do trigo. Né? Não basta só eu fotografar. O que eu agrego à minha fotografia? Né? Como que a minha fotografia, como que a minha história visual
pode impactar a sociedade, pode colaborar, né? Porque também esse termo impactar é muito preocupante, né? Pode colaborar com a sociedade, né? Porque nós não estamos, nós temos o sonho, todo fotojornalista tem o sonho de parar uma guerra, claro que a gente sonha com o Everest, isso faz parte, nos motiva, mas a gente tem que ter o pé no chão e saber que nós somos um operário, sabe? Nós não somos artistas, nós não somos revolucionários, nós não vamos, né? Nós vamos colaborar no dia a dia com uma mudança da nossa sociedade, né? Pode ser que um entre tantos, em algum momento, faça um clique que pare uma guerra, que inicie uma revolução, que troque um comando político, mas não deve ser essa a nossa busca. A nossa busca deve ser com a consistência, com a verdade das histórias a serem contadas, né? Com a verdade de dentro, porque também, quando você vai o mundo acadêmico adora destruir isso. Não existe verdade, não existe real. Porra, a gente já sabe disso, mas não é um mundo anarquista. A gente tem que ter algumas ideias, né? Qual que é a verdade? E a verdade maior é essa, é a responsabilidade que você tem com o personagem que você está lá, com a história que você conta, como você conta, né? Eu, por exemplo, tenho uma encarnação horrível. Eu não gosto de gente que fotografa pessoas em situação de rua, sabe? A não ser que você tenha um trabalho. Você tem o Diógenes Moura, que ficou 10 anos a fotografar pessoas em situação de rua, é um puta curador, é um mestre, um gênio, sabe? Lançou um livro, tá feito. Tem o Pedro Chavedar também, que é aí de Mogi, que fotografa, que Sim. acompanha o pessoal, faz aquele projeto Vida Louca Também Ama, e agora ele tem um podcast também, o Vida Louca Também Fala, então ele deu visão e agora está dando voz a essas pessoas. Então você tem que ter essa diferente responsabilidade. do você só explorar por uma, sei lá, por uma questão de uma beleza plástica visual ou algo do tipo. Nossa, a pessoa dormindo na calçada em frente à loja de grife. Puta que pariu, gente, sabe? O que isso... são os clichês dos clichês, né? Um dia eu fui fazer uma saída fotográfica com um grupo de jovens e, de repente, eu olho e está todo mundo a fotografar pessoas em situação de rua. Eu falei, opa, peraí, para. Vamos para o bar, vamos sentar, vamos conversar antes e vamos recomeçar o trabalho, né? O que o teu trabalho pode ajudar essas pessoas? E a preocupação maior, né? O quanto esse teu trabalho pode prejudicar as pessoas, né? Porque não adianta você querer ser sabe, ser Padre Júlio Lancelotti, que é uma alma abençoada, sabe? Não, você tem que pensar, se eu não posso ajudar, o que eu não posso, em hipótese alguma, é atrapalhar a vida Qual é a dessa consequência pessoa. daquela foto, né? Eu tava um tempo atrás, eu fotografava para o País Brasil aqui. Uma noite de muito frio em São Paulo, a gente foi na madrugada, e aí eu a conversar com uma família que estava na rua, a história era maravilhosa. Aí eu falei, posso fazer uma foto dos senhores? Tá? Ela falou, não, filho, pelo amor de Deus, porque a nossa família não sabe que a gente está na rua. Eu sou faxineira de um prédio aqui, na rua de baixo, meu marido é zelador, porteiro num prédio ali na outra rua. Se eles souberem que a gente vive na rua, eles vão demitir a gente. E os nossos parentes, eles moravam na Grande São Paulo, a grana que eles tinham de vale transporte não dava para ir e voltar todo dia, então eles ficavam na rua, sabe? Aí eu lembro, um repórter extremamente inteligente, bacana, falou, pô, que pena, a gente perdeu a melhor história, né? Eu falei, sabe? Essa é a questão da responsabilidade. Eu não posso roubar uma foto, expor uma pessoa para ganhar prêmio, sabe? Para ganhar uma primeira página, para ganhar like, para satisfazer o ego, porque tudo isso é ego, né? Então, deixa o ego em casa. Eu não preciso chegar com os 2 pés na porta, eu não preciso chegar clicando e contando história. Eu acho que é um momento de ser respeitoso, né? Consigo, com o próximo e com a sociedade, né? Basicamente é isso. Mas como futuro do fotojornalismo, eu sou um otimista, cara. Eu sempre fui um otimista. Eu acho que só vai melhorar. Eu acho que é isso, está a separar, né, quem é um fornecedor de imagem para o dia a dia e quem é um jornalista visual, né? E os espaços para essas histórias visuais, eles nunca secaram, né?
Em alguns momentos eles ficam mais difíceis aqui, aparece ali, melhora acolá. Então, fácil nunca foi essa profissão, né? Mas ela tem caminhos que podem ser facilitadores, né? Quando você falava, os jornais tinham 30 fotógrafos. Sim, mas para eu vender uma foto em Nova York, na Alemanha, eu tinha que ter um agente lá. Hoje a tecnologia faz com que eu possa vender uma foto dormindo para a Tailândia. Hoje é muito mais fácil o contato com os editores, né, de agências, de jornais, né, do mundo todo através da tecnologia, né? Então eu vejo como um momento de grande transformação, muito do jornalismo e do fotojornalismo, mas muito também do modo de produção, né? Acho que desde a Revolução Industrial a gente não passa por uma revolução tão forte como a que a gente vem a vivenciar nessa virada de século, da estrutura de produção, né, da força de trabalho. E como nós somos trabalhadores, temos um ofício, este ofício passa por uma transformação brutal também, muito radical, né? Mas isso, para mim, não é o fim. Muito pelo contrário, é um novo começo, sabe? E eu vejo como um começo, um recomeço ali de caminhos muito interessantes. Até porque tem uma garotada jovem aí a produzir coisas incríveis, né? E até porque é um recomeço com a bagagem do que já passou, então, tipo, você não tá começando do zero, né? Você está partindo de uma plataforma um pouco mais alta. Mas, enfim, a gente já falou por um bom tempo aqui, Tony. Eu queria te agradecer de novo pela participação. Vamos marcar outras conversas para falar de alguns assuntos específicos que já começaram a me cutucar aqui na cabeça depois desse nosso papo. Então é isso. Muito obrigado. As portas aqui, né, os microfones aqui do podcast estão sempre abertos. O pessoal aí da Arfoc, eu sei que tem outros diretores e o pessoal que é especialista, cada um num campo. Provavelmente eu vou encher o saco de vocês de novo para conseguir alguns bate-papos com alguns outros profissionais específicos. E é isso. Muito obrigado mesmo por participar aqui. Eu que agradeço o convite. Em nome da Arfoc também agradeço a confiança por abrir espaço para a gente falar um pouco do nosso trabalho. Foi extremamente gratificante, voou o tempo aqui nesse nosso bate-papo. Nossa, foi bom pra caramba. Conte comigo, conte com o pessoal da Arfoc daqui. Parabéns pelo seu trabalho, sabe? Que esses microfones continuem abertos, continuem a contar histórias, a falar. Eu acho que é muito importante nesse momento em que estamos, esse debate saudável, essa troca de ideias, de informações. Para mim foi um prazer, uma honra, te agradeço muito o convite e estou doido para ouvir o produto final. Valeu mesmo. Eu aviso quando entrar no ar. Perfeito. Muito obrigado. Valeu, meu cara. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem aqui esse bate-papo com o Tony Pires. Eu sei que foi mais longo que o tradicional dos nossos episódios aqui do podcast, mas foi necessário porque é uma discussão importante. Você pode deixar também a sua opinião sobre esse assunto, mandando uma mensagem pra gente lá no Instagram ou lá no nosso blog. Eu vou deixar na descrição desse episódio o Instagram da Arfoc São Paulo para vocês seguirem também, que sempre rola umas coisas bem bacanas por lá. Então, me despedindo, eu peço para vocês deixarem aí a sua indicação de tema para o próximo episódio, para seguir o Arquivo RAW no Instagram, para me seguir também lá no Instagram, que é @henrimeléo. E se vocês estão gostando do Arquivo RAW, também classifica a gente aí no tocador de podcast de vocês, ok? Esse episódio usou trilha do podcast.com. Até a próxima semana. Fiquem bem. Tchau.